serviço funciona com as crianças? Será que dá certo ensinar e será que dá certo elas aprenderem sobre o serviço? É isso que a gente vai ver e vai conversar com a Saria. O que você acha, Saria? Olha, eu acho que absolutamente, absolutamente. O serviço, assim, tem tudo a ver com a criança. E a criança, ela gosta de poder participar, ela gosta de poder se sentir útil, de sentir que ela está contribuindo com a casa, com a família ou com o ambiente, né, em si. Uhum. Então, quando a gente pensa em serviço, a gente precisa primeiro aprender a entender como que a gente precisa primeiro entender que a gente precisa ser o exemplo para as crianças, né? Eu acho que isso, assim, é fundamental, a gente ser o exemplo para as crianças. Porque as crianças, elas aprendem mais vendo, né? Sim. Como que a gente está agindo, como que a gente tá fazendo, como que a dinâmica tá fluindo, né, na casa. Exatamente. Então, eu acho assim, quando a gente se propõe ajudar as crianças de uma maneira simples, eu falo assim de coisa simples, sabe? Uhum. Porque às vezes a gente pensa, ai minha nossa, eu vou fazer um serviço, vou fazer um projeto, vou fazer uma coisa gigante. Já vem aquele peso de responsabilidade. Já vem aquela, ai não, dá muito trabalho, eu vou ter que, né, me preparar demais, vai fazer muita bagunça. Ai não dá, eu não quero tranquilidade, né, já tô exausta e tal. Então, quando a gente se propõe a fazer algo simples com as crianças, de um serviço simples, deixar na vizinha alguma coisinha, deixar no outro vizinho, né, um bolo, uma carta ou alguma coisa, as crianças vão se lembrar disso tudo. A gente precisa se lembrar que as crianças têm memórias, sabe? Elas têm memórias, elas vão se lembrar das coisas no outro dia. A gente pode conversar com elas no outro dia. Você lembra que a gente fez aquilo? Olha, que a gente fez o serviço. Isso chama servir ao próximo. E acaba criando empatia. Uhum. E é interessante porque elas vão criar memórias tanto boas quanto ruins. Então, que a gente consiga colocar muito mais memórias boas e produtivas para que as ruins não se tornem o centro a ponto delas ficarem deprimidas no futuro, se tornarem adolescentes ou adultos deprimidos com depressão por vários motivos. Mas que as memórias boas sejam tão fortes e poderosas, e o serviço tem esse poder, quando a gente serve o outro tem esse poder de força, que possa diminuir o suficiente o que foi o ruim, para que elas sejam emocionalmente fortes também, né? Sim, e é o que a gente mais deseja, né? Pelo menos, né, a gente como pais, a gente espera que os nossos filhos sejam mais fortes, a gente procura isso, né? A gente deseja, a gente tem esse sentimento, esse desejo muito forte dentro da gente. E eu gosto sempre de lembrar que quando a gente se propõe a ajudar as crianças, ou ensinar as crianças a ter empatia e ajudar o próximo, quem se beneficia com isso somos nós. Exato. Né? Por mais que a gente fale, estou fazendo isso para ajudar, para ensinar a criança a ter empatia, mas não tem como a gente não fazer isso e acabar não sentindo bem, né? Ai, nossa, estou cansada, servi muito hoje, né? Não, aquilo, parece que, ai, tá bom, fiquei cansada. É um cansaço mas gostoso, é um cansaço bom de, poxa vida, fiz uma coisa diferente, né? Valeu a pena. E isso tem muito a ver, eu acho que com a ancoragem, né? A âncora que a gente acaba querendo deixar para os nossos filhos. Por exemplo, assim, como você falou, né? A gente acaba criando memórias boas ou também a gente pode né, deixar com que as crianças acabem ficando com memórias ruins, né? E a gente não quer isso, né? Mas quando a gente tem a ancoragem, quando a gente tem uma base, a gente entende aquilo que a gente gostaria de fazer com as crianças, a gente tem essa decisão, tem essa atitude, elas vão se lembrar. Elas vão ter mais memórias positivas, eu acho que do que negativas, né? É verdade. E isso fazendo coisas simples. E é interessante que a gente aprende isso já nas escrituras, né? Que fala que quando estáis a serviço do vosso próximo, estáis somente a serviço de vosso Deus. Sempre que a gente faz algo por alguém, a gente está fazendo algo para Deus, né?
E isso nos aproxima também de Deus, porque só vem sentimentos bons. Às vezes, a gente é um pouco desafiado, porque às vezes a gente vai fazer algo bom para alguém e a pessoa recebe de uma maneira ruim. Já aconteceu comigo algumas vezes. Uma delas, eu fui comprar um salgado para uma pessoa que estava na rua, olhando para a lanchonete. Ela estava sentada, virada de frente para a lanchonete, só olhando todo mundo comendo, e ela não. E eu tinha o dinheiro contado. Eu podia comprar, eu era adolescente, eu podia comprar para mim 2, que era só o que eu tinha, ou um para mim e um para ela. E eu estava morrendo de fome. E eu comprei para ela, só que ela não quis. Ela queria uma cerveja. Ela falou, eu não quero, eu quero uma cerveja. Eu falei, não, mas cerveja eu não vou comprar. Eu tô te dando, mas eu não quero. Ela falou assim, não, mas você não tá entendendo. Eu já tenho 30 e tantos anos, eu posso tomar. Eu falei, tá bom, mas eu não vou comprar porque é uma coisa ruim. E ela não aceitou, ela me devolveu o salgado. Aí eu fiquei tão frustrada, eu falei, poxa, já foi difícil eu decidir abrir mão, né, do nosso egoísmo ali, pra dar pra alguém porque ela precisava, e ela ainda recusou o meu esforço. Mas a gente tem que saber lidar com isso também, até pras crianças, né, a gente tem que ensinar que a gente vai servir as pessoas, independente de como elas reajam, a gente tá fazendo a nossa parte. A gente tem que fazer porque a gente aproxima de Deus. E é uma forma de ensinar que a gente não precisa ficar tendo reconhecimento o tempo todo. Porque também, senão a gente vira uma pessoa egoísta, que tudo que faz tem que ter um reconhecimento. Exatamente. A tão famosa troca-troca, né? Exato. Você me dá isso, eu recebo isso. Eu te dou aquilo, mas você também me dá isso. Uhum. Eu acho muito engraçado e até interessante, né? Porque às vezes a gente acha que as coisas precisam ser uma matemática. E não precisa ser uma matemática, né? A gente distribui amor, a gente compartilha as coisas, a gente divide as coisas, mas isso não quer dizer que as pessoas vão fazer o mesmo. E isso vai muito ainda além da nossa expectativa, então a gente precisa trabalhar isso muito bem. E engraçado que as crianças, é algo assim que eu tenho percebido já há um tempo. As crianças, elas compartilham muito mais com quem elas conhecem. Uhum. Porque eu acho que está mais ligado à conexão, né? Ela tem aquele sentimento, né, de já conhece a pessoa. Com quem ela não conhece, ela compartilha. Mas não é igual. Então, às vezes a gente acha, ai filho, vai lá, divide o brinquedo, né? Precisa, o amigo tá aqui. Então, a gente precisa ter um pouco de cuidado com isso. Olha, a gente vai ensinando devagarinho, passo a passo. A criança tem empatia. Senão fica tipo uma cobrança muito forte e ela é desconhecido, ela não se sente tão à vontade. Ela não se sente tão à vontade. Por que ela não se sente tão à vontade? Ai, minha filha não é boa, minha filha não gosta de dividir, minha filha nunca vai compartilhar nada, ai, minha nossa. Não, a gente precisa entender que isso tem muito a ver com a maturidade. Né, das crianças. As fases das idades, né? Tem uma fase que é mais egoísta, que é natural, mas você vai ensinar, só que com um entendimento de que, calma, ela ainda não tem essa maturidade total, ela está adquirindo. Isso, né? Às vezes nem nós, né, adultos, temos tanta maturidade, assim. E você está conversando com a criança ali de 5 anos, mas às vezes eu falo, né, para os meus filhos, né, quando eu tô muito brava, assim, e eles... sei lá, deu algum ruim ali no brinquedo, pegou e falou que ia emprestar e depois falou que não ia mais e tal. E aí eu falo assim, minha nossa, olha, você só tem 6 anos de idade e você tá agindo dessa maneira? Como assim? Você tem tudo isso, você tem 9 anos e você tá fazendo isso, como assim? Assim, eu faço isso, eu falo isso, aí eles ficam me olhando assim... O que sua mãe tá fazendo? O que minha mãe tá na boca? Mas eu faço isso pra mim poder entender que ele só tem apenas 5 anos, que ele só tem apenas 7 anos, 9 anos. Eles são muito novinhos mesmo. São muito imaturos. É verdade, a gente vai aprendendo, né, enquanto educa. Mas linkando isso com o Natal, né? O Natal, ele é um tempo de lembrar que Jesus Cristo foi o maior exemplo de serviço, por exemplo, né? A gente está falando aqui nos outros podcasts também sobre os atributos de Cristo e como que a gente faz para ir lembrando e fazendo.
E aqui nesse caso, que o nosso tema é sobre serviço, né? É um grande atributo de Cristo, o serviço. Ele fez isso durante todo o seu ministério aqui na Terra. Sim. Então, como que ensinar as crianças a servir ajuda realmente a plantar nelas a simpatia, essa gratidão, esse amor ao próximo? Ajuda. Absolutamente. Por quê? Mas a gente precisa entender que às vezes não vai ser da maneira como a gente espera, planejou, ouviu eu sempre brinco, né, na propaganda da margarina, da família feliz. Da família feliz, de tudo, né, saindo perfeitamente como a gente esperava, né. O bom é que, assim, né, no Natal, a gente consegue se lembrar um pouco mais, né, de Jesus Cristo. Eu acho que a gente tá um pouco mais... Abaixou um pouco mais a adrenalina, a gente tá um pouco mais aberto também, né, com as pessoas. Isso, e também tem muita... tudo à nossa volta faz com que a gente compartilhe também as coisas. A gente vê as propagandas, a gente vê as coisas de Natal, então assim... E sem contar que a gente, né, claro, assim, não todo mundo, né, falando de uma forma assim mais, né, geral, as pessoas abaixam mais a adrenalina, elas ficam mais tranquilas, elas diminuem mais o ritmo, acho que da vida, da rotina, e quando isso acontece, a gente consegue relaxar mais e realmente se lembrar um pouco mais. A gente se lembra, acho que durante o ano, a gente se esforça para se lembrar. Sim. Mas no final do ano, a gente está mais relaxado. Então, a gente consegue ficar um pouco mais tranquilo para se lembrar de Jesus Cristo, para se lembrar do nosso propósito, as pessoas estão mais abertas a receber porque é Natal. Tudo eles falam, é Natal, não é? Tipo, esquece tudo que você viveu de ruim. Agora é Natal, se permita, né? Sentir o amor, não sei o quê. Então, acho que pelas pessoas estarem mais propícias, mais abertas, é mais fácil também de agir, né? De quebrar o coração duro. Elas se permitem deixar o coração mais leve mesmo. Eu acho que sim. Né? Aí acaba dando uma facilitada aí, e pra gente poder fazer mais, né?